Vocês sabem que hoje está um baita frio aqui. Aquela imagem ali que anterior era do Laranjal, onde eu moro agora. E esse frio me fez lembrar de uma história da FAURB, dentre as muitas histórias que a gente vai se lembrando. E essa história é lá na praia da Barra do Chuí. Nós estávamos em aula, porque nós trabalhamos com a disciplina de planejamento urbano com as cidades aqui da região sul. E particularmente as cidades da fronteira, que nós temos um projeto de trabalho, de estudo, de conhecer e propor alternativas para as cidades da fronteira. Buenas. Mas o que aconteceu é o seguinte, estávamos eu e o professor Otávio, que éramos os responsáveis pela disciplina na época, nós estávamos na Barra do Chuí. E o cara do ônibus, o motorista do ônibus, era um ônibus, não era um ônibus da universidade, era um ônibus fretado, alugado pela universidade para aquelas aulas, era essa a opção da época. Mas então nós estávamos chegando lá na Barra do Chuí e a gente gosta de dar aula dentro do ônibus, a gente vai falando, olha, os campos neutrais, e isto e aquilo, nós estamos perto do Uruguai, e como é que funciona a questão do litoral, dos ecossistemas que aparecem lá, e da presença da cidade. E aí o ônibus vai indo e a gente vai vendo as coisas na rua e vai dando aula com aquilo que está acontecendo na hora. E aí chegamos perto da praia e o ônibus foi indo. E aí eu comecei, porque as dunas, elas interagem energeticamente com a água, as dunas são importantes e o ônibus indo, né? E existe a energia que é trocada da água com o solo, e o ônibus indo, e o motorista ouvindo, e eu lá na frente falando, e o motorista ouvindo, e o motorista ficou ouvindo, e se esqueceu que ele era o motorista que tinha que dirigir, e pluft! Entrou com o ônibus quase dentro d'água, e nós encostamos todas as rodas, atolamos todas as rodas do ônibus, e encostou a lataria assim na água, na areia molhada, e pronto, atolou o ônibus, né? Bom, desce todo mundo e tal. Eu e o Otávio diziam, não, vamos resolver, vamos caminhando até ao rio que divide o Brasil do Uruguai, ali a barra do rio Chuí. Enquanto isso, o ônibus vai ser resolvida essa questão, não é? O motorista, a gente pede que ele tome providências. Pois um professor foi, acho que foi o Otávio, foi caminhando com eles, eu voltei para o outro. Quando eu vi, o motorista estava fugindo, indo embora, abandonou o ônibus de pavor de ver o ônibus atolado na areia. E nesse meio tempo a água já começava a subir e começava a guasquear as ondas no ônibus. E nós digamos, vamos perder esse ônibus, vai ser uma desgraça, não é? E aí começou a vir a tardinha, começou a vir um frio do cão, e nós, todo mundo lá para o loteamento. Aí nós fomos para o loteamento, na Barra do Chuí, as pessoas assustadas com aquele monte de gente começaram a fechar as portas das casas e não nos atendiam, e numa apanhada, e nós apavorados, e o ônibus lá dentro d'água, não é? E aí a gente se abrigou num alpendre de uma casa, mas um frio do cão, eu digo, todos um por cima dos outros, os alunos, né? Vocês se acocorem, se acumulem para sobreviver ao frio. É uma coisa horrorosa mesmo. E aí, então, o professor Otávio, acho que foi ele sim, saiu, então, para ver, conseguir sinal do celular, que na fronteira também não é sempre que tem sinal do celular. E aí foi lá e conseguiu falar com a empresa, já não tinha motorista, não tinha nada. E em dado momento, o pessoal da empresa nos pergunta, mas o que você estava fazendo de ônibus na praia? Não, mas foi o motorista, não tinha como explicar aquela situação. A situação se resolveu noite alta, já perto de 11 horas, meia-noite, quando nós conseguimos uma estância, um estancieiro, que mandou um trator 4x4, daqueles com aquelas rodas gigantes, para tirar o ônibus. Ele não tinha submergido, o ônibus foi salvo.
e a empresa mandou um outro ônibus para nos levar, tarde da noite, um frio desgraçado. Então essa foi uma das histórias que nós passamos, dentre as muitas que a gente passa nessas viagens e nessas missões com os alunos. Foi bem interessante, no final foi bem divertido, porque tudo acabou bem, mas nós passamos o maior susto e o maior trabalho. É uma lembrança interessante que eu tenho do ônibus atolado na praia, na fronteira com o Uruguai, na Barra do Chuí.